paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos, e que Deus possa abençoar a sua vida e também a da sua família. Sabe, gente, para fazer esse vídeo hoje, está sendo uma prova tão grande, uma luta tão grande. Eu já fui várias vezes interrompido para fazer esse vídeo, e eu pensei até em desistir em fazer esse vídeo, deixar para depois, mas Deus tocou no meu coração que eu continuasse a fazer esse vídeo, para que esse vídeo possa alcançar a sua vida. O que eu quero compartilhar com vocês nessa tarde é que Deus, Ele está presente na sua vida. Não importa o horário que você está ouvindo esse vídeo, se é agora à tarde, de manhã ou à noite. O que importa é que a mensagem do Senhor Jesus alcance a sua vida, alcance a sua família e abençoe você por meio da palavra do Senhor Jesus. Olha, se tiver barulho, muito barulho no vídeo, não se incomode, não se preocupe, porque hoje está um barulho, está uma dificuldade para fazer esse vídeo, e eu sei que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas em nome do Senhor Jesus. Gente, o que eu estava falando é o seguinte, que eu quero compartilhar com você, é o seguinte: Deus, Ele tem um sonho, Ele tem um projeto, Ele tem uma promessa para cada pessoa. Além da promessa, que é uma promessa para todos, de herdar a terra prometida, e para a gente sabemos que é o reino do céu, existe também promessas de Deus que é particular para cada pessoa. Só que muitas vezes nós, por meio da dificuldade, das lutas, às vezes nós achamos que não vamos alcançar os nossos objetivos. Tem duas maneiras de você enxergar o deserto, a luta, a dificuldade que você está passando. Há pessoas que elas enxergam a dificuldade como se fosse o seu sepultamento, como se fosse um túmulo, e muitas se enterram naquela dificuldade, naquele deserto. Elas deixam de acreditar, elas desistem dos seus objetivos, dos seus sonhos, elas desistem do projeto e da promessa de Deus, que Deus tem para a sua vida, por causa das dificuldades, por causa da barreira, das lutas que surgem pelo caminho. Mas é natural as barreiras, é natural vir as aflições, e tudo passa. Se você confiar em Deus, se você acreditar em Deus, pode ter certeza que você vai romper as barreiras, você vai romper as dificuldades, porque quem vai entregar para você a realização desse sonho, desse objetivo, vai ser o próprio Deus, que vai dar para você essa herança, essa vitória. E há outras pessoas que elas enxergam o deserto, a dificuldade, como uma oportunidade de contemplar o milagre de Deus, o agir de Deus, a glória de Deus se manifestando na vida dela. Então você tem que olhar para você e saber como que você tem olhado para a dificuldade, como se fosse o seu sepultamento, como se fosse o seu túmulo, se enterrar nessa dificuldade, ou olhar para essa dificuldade como uma oportunidade de contemplar o agir, o poder de Deus na sua vida, porque dificuldades sempre teremos, e é inevitável as dificuldades, as aflições, mas você tem que olhar para essas dificuldades como olhou Davi, como quando o Golias afrontava o exército do Deus vivo. Davi viu ali a oportunidade de vencer, a oportunidade de contemplar o agir, a vitória de Deus na vida daquela nação e na sua vida. E quando ele ficou sabendo que o rei ia presentear aquele que vencesse Golias e ganhasse a batalha contra aquele gigante, ele então não perdeu tempo. Aí que ele se encorajou de lutar contra Golias. E ele foi para a luta não com espada, ele não foi para a luta como um soldado, com as vestes de um soldado. Ele foi para a luta confiando em Deus, ele foi para a luta e venceu aquela batalha com uma única pedra.
E por que que ele venceu o gigante com uma única pedra? Porque ele confiava em Deus e porque Deus estava do teu lado. Se você olhar para as lutas, para as dificuldades, como uma oportunidade de contemplar o agir, o poder de Deus na sua vida, então certamente você vai romper barreiras, você vai romper essa dificuldade. Por quê? Porque tudo passa, na vida tudo passa. Você pode estar no meio de um deserto, de uma dificuldade, você pode estar no meio de uma luta agora, você pode estar passando por uma dificuldade, mas se Deus, Ele prometeu algo para você, se Deus fez promessa para você, e Deus, além da promessa que nós temos, uma promessa conjunta, uma promessa para toda a humanidade, de que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, essa promessa de herdar o reino dos céus, existe também uma promessa individual, uma promessa para mim, uma promessa para você. Você tem que ser sensível para ouvir a voz de Deus e perceber quais são os planos que Deus Ele tem para a sua vida. Talvez você está caminhando rumo a essa promessa, a esse objetivo, a esse propósito, sonho que Deus tem para você, mas talvez você não veja a perspectiva de alcançar esse objetivo, de alcançar essa promessa por causa das lutas, por causa das aflições. Mas se você acreditar, confiar no Deus Todo-Poderoso, no Deus da glória, quem vai fazer ser concluído, quem vai fazer essa promessa chegar até a sua vida é o Deus da glória, é o Deus Todo-Poderoso. É por isso que nesse momento você não pode desanimar, você não pode desistir, você não pode parar de lutar, você tem que continuar lutando. A palavra do Senhor diz no livro de Gênesis, no capítulo 21, no verso 8, diz assim, eu vou ler para vocês. Diz assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que um filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Veja, nós não sabemos o porquê que Ismael zombava, caçoava de Isaac, talvez porque Isaac era um menino, uma criança desengonçada, ou por influência da mãe, ou por ciúme de Isaac, nós não sabemos. A Bíblia não nos dá esse detalhe. Mas a Bíblia diz que Ismael caçoava, zombava de Isaac. E isso fez com que Sara viesse a ficar magoada, zangada com Ismael e também com Agar. Ela chega então ao seu marido, a Abraão, e pede para Abraão rejeitar, expulsar Agar e Ismael, seu filho. E aquilo, diz a Bíblia, foi muito penoso para Abraão. Aquilo entristeceu Abraão, aquilo machucou Abraão, porque qual é o pai que quer expulsar o seu filho? Qual é o pai que quer ver o mal do seu filho, que quer rejeitar o seu filho? Abraão então ficou angustiado, Abraão então ficou preocupado, Abraão então se entristeceu. Mas olha o verso seguinte, o que Deus falou para Abraão, quando Abraão ficou angustiado pelas palavras, pelo pedido de Sara. Diz assim no verso 12, diz assim: disse porém Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a sua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Olha aí o que Deus falou para Abraão. Por que Deus ele fala isso para Abraão? A primeira coisa que eu percebo aqui, que Deus não quer que haja divisão, discussão, contenda na casa de Abraão.
porque Deus tem promessa para Sara, Deus tem promessa para Abraão. Deus não podia permitir que houvesse ali uma divisão, uma contenda, uma raiz de amargura na vida daquele casal. Então Deus chegou até Abraão e disse: Abraão, não pareça isso mal aos teus olhos, despeça, faça exatamente o que Sara está lhe pedindo. Por que Deus dá esse consolo? Por que Deus fala isso a Abraão? A segunda coisa aqui que nós percebemos, que Sara diz assim para Abraão: esse Ismael, esse menino, não vai ser herdeiro, não vai herdar o que é do meu filho. Então o que eu e você podemos perceber aqui, que a herança de Ismael, que a bênção de Ismael não estava naquilo que era do pai Abraão, daquilo que era do seu pai carnal, do seu pai físico, Abraão. Não estava a promessa de Ismael em Abraão ou em Sara. A promessa de Ismael estava em Deus. Quem iria cuidar de Ismael era o próprio Deus, por ser Ismael também filho de Abraão. Então perceba que a promessa de Ismael não estava em Abraão ou em Sara, ou estar naquele lugar. A promessa de Deus a Ismael estava em Ismael. Por quê? Porque Deus, ele era com aquele menino, porque aquele menino era também filho de Abraão. Então veja bem, muitas vezes você está caminhando, correndo atrás do seu sonho, e muitas vezes você olha para a situação e você não vê perspectiva de vencer, de alcançar esse objetivo, esse sonho. E talvez você ache que não vai alcançar. Por quê? Porque você está olhando com os olhos carnais, porque você acha que a circunstância, você acha que alguém, você acha que o momento vai fazer com que você alcance esse objetivo ou não. Mas o que vai fazer você alcançar o seu sonho, o seu objetivo, é a promessa que Deus tem para a sua vida, é o projeto, é o propósito de Deus na tua vida. Se você então amar a Deus, confiar em Deus, pode a circunstância dizer não, pode a situação estiver ao contrário. Se você confia na promessa de Deus, então você vai romper as barreiras da dificuldade, você vai romper as barreiras da razão, você vai romper as barreiras da circunstância, porque quem vai fazer com que essa promessa chegue até a sua vida é o próprio Deus, é o próprio Senhor que vai fazer isso acontecer. Veja que o Abraão teve que despedir Agar e o seu filho, e olha o que acontece. Diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los à costa de Agar, deu-lhe o menino e a despediu, e ela saiu errante pelo deserto de Betseba. Olha o que acontece. Abraão levanta preocupado com Agar e seu filho, e ele pega pão, arruma comida, água, dá a Agar e o menino, e despede o menino. E Agar e Ismael começam a andar errante pelo caminho, ou seja, sem rumo pelo deserto. Eles começam a caminhar no deserto, e chega um momento que acaba o pão e também acaba a água. Vamos ver? Diz assim: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, uns 100 metros mais ou menos, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E assentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou muito. Escute, no meio do deserto, Agar estava andando sem rumo, sem um lugar certo. Ela simplesmente estava andando, caminhando no deserto. E chega um momento no deserto que se acaba a comida, acaba a água, e eles continuam andando.
e tão fadigados e sem comida, diz Agar: eu vou colocar esse menino debaixo desse arbusto e vou me retirar, ficar longe, a distância mais ou menos de 70 a 100 metros. Ela se distancia do menino para não ver a morte do menino, não enxergar o menino desfalecendo, morrendo aos poucos, por causa da sede e por causa da fome. O que Agar está fazendo? Agar está desistindo. Agar está sepultando a sua promessa. Agar está sepultando o menino. Agar está abandonando o projeto que Deus tem para a vida daquele menino. Agar disse: eu vou ficar aqui porque eu não quero ver o menino desfalecer, o menino morrer. O que ela está fazendo? Desistindo. E quantas pessoas estão fazendo a mesma coisa, tomando a mesma atitude que Agar, desistindo do seu sonho, desistindo do projeto que Deus tem para ela, da promessa que Deus tem para ela, por causa da circunstância, por causa dos problemas, da adversidade que surgem pelo caminho. Ah, meu irmão, Deus não deixou ninguém enganado. O Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição. O que você tem que fazer agora, nesse exato momento, é confiar em Deus, é se apegar a Deus de todo o seu coração, ainda que você esteja no meio do deserto. Porque se Deus é com você, então você vai romper barreiras, você vai romper dificuldades, você vai romper essas aflições e vai chegar a realizar os teus objetivos. Se Deus é com você, você vai vencer, você vai alcançar o seu sonho, o seu objetivo. O que você tem que fazer é confiar no propósito de Deus, é confiar na promessa de Deus, é confiar em Deus para romper as dificuldades da vida. Então Deus olhou para Agar desistindo, abandonando o seu sonho, abandonando a promessa que era o seu filho Ismael, e disse assim: olha, Deus porém ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Olha que interessante. Deus olhou para Agar e disse: Agar, o que você está fazendo, Agar? Você está desistindo, Agar? Agar, não tenha medo, Agar. Eu ouvi a voz do menino, eu sou com esse menino. Esse menino, também há promessas na vida desse menino. Porque muitas vezes, eu e você, ficamos olhando e querendo, almejando a promessa de Isaac. Queremos ser como Isaac. Mas há pessoas que são como Ismael. Há pessoas que talvez não são como Isaac, não vão alcançar como Isaac. Mas há pessoas que são como Ismael, e na vida de Ismael também há promessa. Ismael e sua mãe, no deserto, sem nada para comer, sem nada para beber, estavam desistindo. Agar estava desistindo, Agar estava abandonando a promessa. E quando ela estava abandonando a promessa, ela não conseguia enxergar que ali havia um poço. Porque no meio do deserto, no meio da dificuldade, muitas vezes você perde a visão. Tem pessoas que elas perdem a visão, elas fazem do deserto, dos problemas, o seu sepultamento, o seu túmulo, e acabam então morrendo no deserto ou com aquela dificuldade. Você não pode enxergar essa dificuldade como se fosse o seu fim. Na realidade, essa dificuldade é a oportunidade de você contemplar o agir de Deus na sua vida, de você ver Deus na sua vida, de você contemplar a face de Deus na tua vida. Mas Agar estava desistindo, e Deus então olhou para ela e disse: o que você está fazendo, Agar? Não tenha medo, eu ouvi do céu a voz do menino. E olha o que diz: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água.
Quando Deus se achegou até Agar e disse: Agar, o que você está fazendo? Não tenha medo, levanta. Então abriu-se os olhos e ela pôde enxergar que na frente dela, perto dela, próximo a ela, havia um poço de água. É assim, às vezes você está no meio do deserto e muitas vezes você pensa em desistir. Mal sabe você que o poço, que a vitória, que aquilo que vai saciar a sua alma, está mais perto do que você imagina. Mas você tem que tomar cuidado desse deserto, dessa luta, não ofuscar sua visão, não tirar sua visão, não fazer você perder a sua visão em Deus, a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus. E quando Deus repreende Agar e diz para Agar: o que você está fazendo, não tenha medo, Deus abre os olhos de Agar, e Agar então enxerga que na frente dele, perto deles, havia um poço. Então sabe que nós aprendemos aqui, para você que está passando um deserto, uma luta, que há um poço na sua frente, que você está prestes a alcançar o seu sonho, o seu objetivo, mas as lutas, as adversidades, o deserto que você está enfrentando, não deixa você perceber que a vitória está mais perto do que você imagina, mais perto do que você pensa. A vitória está mais perto do que você pensa. É por isso que você, no meio dessa luta, desse deserto, você não pode desistir, você não pode parar. É agora que você tem que continuar confiando em Deus. É agora que você tem que se apegar a esse Deus que tudo pode, tudo faz e que vai fazer na tua vida, porque Ele é Deus fiel. Ele é o Deus que pode todas as coisas, e é Ele que vai entregar para você, meu irmão, a vitória, a bênção que você precisa. O que você tem que fazer nesse momento é se apegar a Deus de todo o coração, é se apegar a esse Deus com amor, porque é esse Deus que você confia que vai fazer você alcançar os teus sonhos. Sara achava que a herança de Ismael estava nos bens de Abraão, mas a herança de Ismael era o próprio Deus, era Deus estar com ele, era Deus na vida dele. Sabe o que aconteceu? Olha o que a palavra de Deus diz assim, Deus estava com o rapaz, cresceu, habitou no deserto, habitou no deserto e se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Veja o que acontece, olha o que aconteceu. O Ismael habitou no deserto, e ali no deserto ele construiu a sua vida. No deserto ele teve uma nação, no deserto ele construiu, teve um povo ali no deserto de Parã. Por quê? Porque no deserto Deus era com aquele menino, e ele fez então daquele limão uma limonada. Ele não habitou numa terra de planície, ele não habitou numa terra que havia um verde, né? Um pasto verdejante. Não, ele habitou no deserto. Foi no deserto que ele venceu, que Deus lhe deu herança. Foi no deserto que ele foi feliz, que ele obteve a promessa de Deus, no deserto. Então é nesse deserto que você vai contemplar a glória de Deus. É nesse deserto que você vai sobressair. É nesse deserto que você vai alcançar os propósitos que Deus tem para a sua vida. A promessa de Deus não depende da lógica, da razão, não depende da força do homem, depende de você confiar em Deus de todo o seu coração e não desistir da promessa que Deus tem para a sua vida. Foi no deserto que Ismael habitou, foi no deserto que Ismael alcançou a sua herança. Por quê? Porque Deus era com aquele menino chamado Ismael. O que importa então é que Deus seja comigo. O que importa é que Deus seja com você, porque aonde você colocar os pés, aonde você estiver, seja na campina, seja nos pastos verdejantes,
ou seja, no deserto, você vai prosperar ali, você vai herdar promessa ali, se você for com Deus, se Deus for com você, e se você confiar em Deus, se apegar a Deus de todo o coração. A questão é que muitas pessoas estão perdendo a visão no deserto, estão abandonando a Deus, estão se voltando a outros deuses, estão desistindo da sua fé, vivendo uma vida de pecado, se entregando às tentações, se entregando aos pecados, e isso tem feito com que muitas pessoas venham perder a herança, venham perder a sua vitória. Então, meu irmão e minha irmã, o conselho para você é que você continue confiando em Deus, amando a Deus, se torne amigo de Deus, então você vai alcançar o seu sonho e o seu objetivo. Você vai romper barreiras, vai romper as dificuldades e vai alcançar as promessas que Deus tem para a sua vida. Ore a Deus, busque a Deus, confie em Deus, se entregue a Deus, não desista, porque Deus certamente vai fazer você alcançar promessas. Que Deus lhe abençoe, um forte abraço, fique na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as bênçãos e as promessas de Deus cheguem até a sua vida e também a sua família, em nome de Jesus. A paz do Senhor.